mais que conheçamos uma grande quantidade de animais que habitam o nosso planeta, é preciso saber que uma infinidade deles jamais será vista. Junto com a evolução, diversas espécies foram completamente extintas e hoje só podem ser imaginadas com a ajuda de computação gráfica e das impressões de cientistas que avaliam os fósseis encontrados ao redor da Terra. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora as 5 criaturas pré-históricas que você vai estar feliz por terem sido extintas. Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex, que significa lagarto ou tirano-rei, foi um dos dinossauros carnívoros de maior porte adaptado ao ambiente terrestre, somente superado pelo Giganotossauro e pelo Carcharodontosauro, provavelmente os integrantes mais mansos desta família. Sua organização física atingia 5 metros de altitude e mais de 14 metros de extensão. Ele caminhava geralmente na postura vertical, era portanto bípede, como um ser humano e os primatas, e habitava o território atualmente conhecido como América do Norte, no final da Era Cretácea, ou seja, no período Mesozoico, situado entre 145,5 milhões e 65 milhões de anos atrás. A princípio ele foi batizado de Dinomosaurus imperiosus, mas depois esse nome foi substituído por um mais condizente com suas características. Ele era grandioso e atemorizante. Portava uma cabeça imensa com aproximadamente 1,20 metros de extensão e mandíbulas tão poderosas que tinham o poder de engolir um indivíduo completo, atuando como uma pressão de 1.300 quilos. Este caçador foi encontrado na região oeste dos Estados Unidos. Alguns pesquisadores acreditam que ele podia atingir até 48 km por hora sempre que corria, mas outros não concordam com essa avaliação e arriscam a velocidade de 60 km por hora. Isso indica que ele era capaz de perseguir os animais que se alimentava, ainda que tudo leve a crer que o tiranossauro construía armadilhas para ter maior sucesso em sua empreitada. Os dentes aguçados do tiranossauro um pouco curvos propiciavam também um maior dom para apanhar o seu alimento. Seus 50 dentes eram certamente letais. Com eles, o animal domava totalmente suas vítimas, entre as quais as preferiam eram os hadrossauros. As 2 patas sobre as quais ele se apoiava eram de tal forma robustas que amparavam sem problema o corpo gigantesco. Seus pés apresentavam garras muito possantes, das quais emergiam 3 dedos de sustentação e um que nem roçava o solo. Os braços destoavam do restante do seu organismo, pois eram muito pequenos, portanto, somente 2 dedos. De acordo com o paleontólogo Steven Stanley, da Universidade do Havaí, Estados Unidos, os bracinhos de 1 metro podem até parecer pequenos em relação ao resto do seu corpo, mas serviam para golpear e rasgar suas vítimas que estavam encurraladas. Provavelmente, o fraco desenvolvimento dos braços se deve ao processo evolutivo dessa espécime. Eles parecem ter herdado esta característica dos seus antecessores. Este braço, na verdade, permitia uma maior velocidade no instante do ataque às presas. Os estudiosos conseguiram encontrar uma estrutura craniana deteriorada que prova o quanto esse animal era violento e que ele lutava contra outros tiranossauros disputando o alimento ou as fêmeas dessa espécie. O tiranossauro possivelmente convivia em vastas comunidades familiares, assim como os elefantes. Titanoboa era um monstro que chegava a 14 metros de comprimento, 1 metro de diâmetro e 1,5 toneladas. Capaz de engolir um crocodilo inteiro, o réptil teria surgido após a extinção dos dinossauros há 58 milhões de anos, durante o período Paleoceno, e se estabelecido como o maior predador do planeta por pelo menos 10 milhões de anos. As vértebras fossilizadas da Titanoboa atravessaram o tempo por serem numerosas e resistentes. Eram cerca de 305 vezes maiores que as da sucuri brasileira. Descobertas em 2009, no norte da Colômbia, sugerem que ela vivia em selvas pantanosas da região atual da Amazônia. Ela curtia emboscadas, mantendo-se à beira dos rios com os olhos e narinas atentos. Na hora do bote, movia-se a 3,0 metros por segundo, enrolando-se na vítima até imobilizá-la. Depois apertava com uma pressão que foi estimada em 400 libras por polegada quadrada, o equivalente ao peso de 3 torres Eiffel. A vítima morria sufocada ou esmagada. O calor dos trópicos nessa época, com picos de 40 graus, teria estimulado o crescimento descomunal do bicho. O ambiente também pode ter influenciado outra característica. Acredita-se que suas escamas tivessem um tom marrom esverdeado com manchas pretas, imitando o padrão das folhas aquáticas e garantindo uma camuflagem eficiente. As mandíbulas eram bipartidas, ou seja, não eram rigidamente ligadas. A boca podia abrir no ângulo de 180 graus. Assim ela podia engolir um bicho 4 vezes o tamanho da sua cabeça.
Alguns paleontólogos sugerem que ela seria capaz de até abocanhar uma motocicleta inteira. Os dentes eram pequenos, pontiagudos e recurvos, típicos de cobras não venenosas. Grandes cavidades oculares no crânio levam a crer que ela tinha órgãos detectores de fontes de calor, agindo como óculos infravermelhos. As presas favoritas costumavam ser as de grande porte, como crocodilos primitivos e tartarugas gigantes. Numa pratada só, a titanoboa conseguia mandar para dentro até 1 tonelada de comida, cerca de 10 vezes mais do que a refeição média de um tiranossauro rex. Depois de engolir tudo inteiro, ela passava até 1 ano imóvel, fazendo a digestão. Gigantopithecus. O Gigantopithecus, cujo nome significa macaco gigante, foi um dos maiores primatas que já existiram. Viveu há aproximadamente 100 mil anos atrás durante o Pleistoceno no sudoeste asiático, sul da China e Vietnã. Eram parentes próximos dos atuais orangotangos, porém seus hábitos diferiam dos mesmos, pois um animal tão grande e pesado não poderia ser arborícola com seus parentes atuais. Sendo assim, então seus hábitos seriam mais parecidos com gorilas, apresentando corpos maciços e fortes. Sua alimentação era baseada em frutas, gramas, sementes e principalmente bambu, que o tornava competidor natural dos atuais ursos pandas. Existia um grande dimorfismo sexual nessa espécie, sendo as fêmeas bem menores que os machos, cerca de metade do tamanho e do peso. Foram encontrados restos fósseis de Homo erectus nos mesmos locais e datando do mesmo período de fósseis do Gigantopithecus, sugerindo que o Homo erectus pode ter ajudado a extinguir a gigantesca espécie. Na China foram encontrados diversos dentes deste animal, os quais até moídos e vendidos como remédio em mercados. Primatas desse porte alimentam as lendas do pé grande e do abominável homem das neves, os quais poderiam ser apenas restos fósseis desses animais ou então animais dessa espécie que sobreviveram até os dias de hoje. Porém, animais de grande porte como estes causariam grandes alterações ambientais que seriam facilmente identificáveis pelo homem. Deinosuchus, cujo nome tem origem no grego e significa crocodilo terrível, viveu aproximadamente entre 82 a 73 milhões de anos atrás, durante o final do período Cretáceo na América do Norte. Foi um dos maiores crocodilianos que já existiu. Embora seja conhecido pobremente pelos seus fósseis, é calculado que os adultos grandes poderiam ter alcançado até aproximadamente 10 metros. Vivia pelas orlas marítimas do Cretáceo na América do Norte. Um carnívoro voraz, é pensado que o Deinosuchus tenha incluído alguns dinossauros entre sua presa. Indivíduos grandes de Deinosuchus podem ter disputado presas e combatido com o famoso Tiranossauro Rex. Crocodilos são parentes bastante íntimos dos dinossauros, depois de terem evoluído dos antepassados de Archosaurus no período de Triássico. Os crocodilos mudaram muito pouco desde então, quase todos sendo predadores semiaquáticos. Pelos períodos do Cretáceo, os crocodilos tinham ficado muito abundantes e difundidos. Um dos mais notáveis crocodilos do Cretáceo foi encontrado no Rio Grande do Texas. Seu crânio media 2 metros de comprimento, e se esta criatura tivesse as proporções de um crocodilo típico então, que pode ter atingido um comprimento de 10 metros e pode ter até pesado 1 tonelada. O Deinosuchus era suficientemente grande e pesado para ter atacado dinossauros de tamanhos consideráveis e os pegava furtivamente quando eles iam beber água em lagos e rios. Artilopleura. O Artilopleura, do grego costelas articuladas, é um artrópode diplode e veio do período Carbonífero e início do Permiano. Viveu nas terras que hoje correspondem ao nordeste da América do Norte e Europa, entre 340 e 280 milhões de anos atrás. É o maior invertebrado terrestre de todos os tempos, medindo 2,6 metros de comprimento e 50 centímetros de largura. Herbívoro, alimentava-se de licopódios e pteridófitas. Fragmentos e esporos dessas plantas foram preservados no tubo digestório de alguns fósseis. O Artilopleura podia atingir proporções maiores do que os artrópodes modernos, em parte por causa da maior quantidade de oxigênio na atmosfera daquela época, além da ausência de grandes predadores vertebrados terrestres. Extinguiu-se no início do período Permiano, quando o clima tornou-se mais seco e as florestas tropicais desapareceram. O seu corpo achatado era formado por aproximadamente 30 segmentos articulados, cada qual coberto por 2 placas laterais e uma central e contendo 2 pares de membros articulados. Pegadas fossilizadas já foram encontradas em vários locais e parecem como longas fileiras paralelas de pequenas marcas que mostram como o Artilopleura movia-se rápido pelo chão da floresta, desviando-se de árvores e pedras. O gênero foi nomeado em 1853. Mas e você? Qual dessas criaturas te causa mais medo, hein? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.